Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Rodrigo Lemos, sempre falando sobre fé, cultura e lucidez, né? Vamos direto ao assunto, acabou de sair a notícia. MC Pose do Rodo foi preso, né? Já de cara já falando de maneira também muito feia, né? Assim, tipo, prendendo o cara, botando algema, né? O cara sem camisa, indo pra delegacia, enfim. É, é impressionante já perceber como que tratam, né, um artista que vem da favela e como que tratam, por exemplo, um político, né? Então eu lembro, por exemplo, do nosso atual presidente quando foi preso. Você não tem imagens disso, né? Você não tem algema, você tem todo uma ética, né, em tratar o bandido em questão, mas quando é um artista, né, principalmente de favela, quando é uma pessoa que vem de periferia, o tratamento ele é sempre um pouco mais duro, né? E nem acho que seja culpa dos policiais em si, acho que há um sistema por trás, né? Então vamos falar um pouco sobre esse sistema, porque eu acho que esse é o ponto principal. Não é novidade um artista ser preso, isso acontece há pelo menos alguns séculos. Eu lembro, por exemplo, o samba no Brasil já foi proibido, né? Daí que surgiu, inclusive, a lei da vadiagem. Talvez se você for muito novo, você não sabe o que é isso, mas provavelmente seus pais ou seus avós sabem muito bem o que é. Uma lei que permitia que a polícia levasse para casa pessoas que estivessem fazendo alguma coisa contra a moral e os bons costumes, inclusive samba. Então o samba foi sim, durante um tempo, criminalizado no país. E isso vai passando, né? Depois, quando o rock vem com a sua irreverência, também sofre um pouco disso. Eu lembro muito bem também do Planet Hemp, quando começou a fazer sua turnê. Inclusive está no DVD deles, meu amigo Matheus Schmidt que me mostrou esse vídeo. Eles também são presos em turnê. O funk, né? O funk quando começa ali forte, ali no começo dos anos 2000. Eu tenho até aqui um vídeo, né? Quando foi preso, isso se eu não me engano já é 2010 já. MC Smith, né, MC Max, MC Ticão, MC Frank, MC Didô. Não sei se chegou a ser preso Didô, mas no mínimo ficou foragido. Que eram os grandes nomes do funk daquele momento, funk proibidão. Né, que a minha geração, aquele que hoje está com uns 30, 35 anos, ouviu muito. Então essa galera foi presa. E hoje a gente vê o MC Pose, uns dias atrás foi o Oruan, né, uns outros dias atrás foi o Orochi, o Hatch também já foi preso. Não é uma novidade, né, artistas de funk, de rap serem presos. Mas por que que isso se repete, né? O vídeo de hoje é para tentar entender esse padrão. Mais do que falar da prisão do Pose, não vou entrar no tema da prisão dele em si, se ele fez apologia mesmo, se ele não fez apologia, se apologia em música é um crime ou não. Acho que eu tenho outros vídeos aqui sobre isso, se eu não tiver eu ainda vou fazer, para fazer lá um pouco desse debate, né, sobre até que ponto a música é uma expressão artística e até que ponto ela pode ser apologia, né? E se é apologia, até que ponto ela pode fazer apologia ao crime, né? Ou coisas que não são crime, mas que são muito piores do que alguns crimes. Mas enfim, esse não é o papo. A ideia hoje é tentar entender esse padrão. Por que que isso acontece? Por que que prendem os artistas, principalmente os artistas mais populares, tá? Esse fator é muito importante. Esse vídeo não tem o propósito de agradar ninguém e nem de fazer parte de nenhuma panela. Então, muito provavelmente você pode inclusive se espantar e ficar chateado, mas eu só estou tentando buscar aqui a verdade, tá? O meu compromisso é com a verdade. Então, qual é o padrão que existe na prisão do Pose do Rodo que conecta com o samba sendo proibido? Muitas das vezes, e quando isso acontece, eu vejo uma galera, né, já falando assim, isso daí né, porque incomodou a elite, né, ou incomodou o sistema. Muitas das vezes as pessoas dizem isso e eu acho que as pessoas podem inclusive concordar com isso, né? De alguma maneira esses artistas incomodam o sistema, incomodam a elite. Até aí estamos juntos, estamos na mesma página. O problema é o que é o sistema e o que é a elite. Esse é o ponto fundamental. Se você não entende o que é o sistema e quem é a elite, você simplesmente está falando palavras ao vento. Sabe quando nego fica falando assim, como eu acabei de falar? Pô, nego fala isso, nego fala aquilo, né? Isso é uma expressão brasileira muito carioca. Quando a gente fala isso, a gente não está falando de uma pessoa específica, a gente está falando de um inimigo invisível, que a gente não consegue materializar e dizer, olha, é fulano, é ciclano, é família tal, é empresa tal. A gente fala nego. Porra, nego é foda, né, cara? Pô, né? Nego é sinistro. O que é nego? Nego é uma expressão, né, desse inimigo invisível.
Nem sempre inimigo, né? Às vezes você fala, pô, negro é maneiro pra caramba, né? Nem sempre inimigo, mas é uma maneira da gente dar nome a algo que a gente não sabe direitamente, certamente o que que é. Então, quando a gente fala sistema e elite, a gente precisa tentar aprofundar e entender o que que é o sistema e o que que é a elite, né? E é o que eu vou tentar fazer aqui com vocês, né? Vamos lá. Todo país, ele é composto por 4 frentes, né, que compõem a elite de um país, né? Pelo menos essas 4 frentes são as principais, principalmente se falando do Brasil. Então, a gente tem uma elite que é o próprio governo, né, que é a elite número um. A gente tem uma elite que é a mídia, né? A mídia muitas das vezes é chamada inclusive de quarto poder, né? A gente sabe que o governo são 3 poderes, né? Legislativo, executivo e o jurídico, né? Tem um outro nome, né, para o jurídico, né? Judicial, sei lá. Então, os juízes, né? Os legisladores que fazem as leis e os executores, que são as pessoas que cumprem aquelas leis, né, e respondem aos juízes, que são os presidentes, os governadores, os prefeitos, todos esses são executivos. A gente tem os legisladores, que são os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, todos fazem parte do legislativo, ou seja, são as pessoas que fazem as leis. E a gente tem os juízes, que vão julgar, né, se aqueles executivos cumpriram a lei ou se todo mundo cumpriu a lei. Então a gente tem esses 3 poderes. Muitas das vezes a gente fala que existe um quarto poder, né? Que é a mídia. A mídia é um quarto poder e, porra, é óbvio que a mídia é um quarto poder. A mídia tem um poder absurdo. A mídia levanta candidatos e derruba presidentes, né? A mídia cria carreiras e destrói carreiras em 3 segundos. Então a mídia, né, é sim um quarto poder. Então ela faz parte da elite. Então a gente tem o governo, a gente tem a mídia, a gente tem o sistema educacional, é uma elite. E quando eu digo sistema educacional, o que é isso? São principalmente as faculdades. Por quê? Porque todas as pessoas que estão, né, nesses grandes cargos foram formadas pelas faculdades. Então, o cara que é presidente de uma empresa, ele foi formado numa faculdade, né? O cara que deveria ser assim, né? Mas um senador, um deputado, passou por uma faculdade. Hoje em dia não é bem assim. Inclusive é até bom, tá? É até bom que alguns não tenham passado pela faculdade. A gente tem os grandes cargos, né? Por exemplo, na mídia, as pessoas que estão na mídia passaram por faculdade. Então a gente tem um sistema educacional que todo mundo que hoje domina, faz parte da elite, passou por aquele sistema. Então ele é forte demais, né? Dependendo do que ele ensinar, ou pior, dependendo do que ele não ensinar, a gente vai ter uma inclinação para um determinado lado. E por último, a gente tem o sistema financeiro, né, que são as grandes corporações, né, as grandes fortunas, a Faria Lima, né, a gente tem a Bolsa de Valores, a gente tem esse sistema financeiro também que é uma elite muito importante. A gente tem então esses 4 pilares, né, que compõem a elite. A gente talvez tenha outros, né, mas os principais são esses, né, governo, mídia, sistema educacional, sistema financeiro. Então, quando a gente vê um artista sendo preso, e a gente fala, olha, ele está sendo preso porque ele incomodou a elite, ele incomodou o sistema. Quando a gente fala elite ou sistema, a gente está falando de um desses 4. Né? Então, tá dentro de um desses 4, ou em mais de um, quem não gosta, né, de que os artistas, principalmente os artistas favelados, tenham voz. Isso aqui daria para eu dar um curso, né, sobre isso, cara. Daria para eu dar um curso para poder mostrar para as pessoas, fazer com que elas entendessem o que se passa e muitas das vezes como que elas são sequestradas ideologicamente para que elas não compreendam o que eu estou falando aqui para você. Então vamos por parte. O governo. Quem é o governo? Vamos botar hoje que existem 2 pessoas fortes no governo. A gente tem o presidente da República, né, que tem um peso muito grande. A gente tem o ministro do STF, né, o presidente do STF, que hoje, inclusive, muitas das vezes, né, manda mais do que os outros poderes, mas caso vocês vejam esse vídeo, saibam que tá tranquilo, não tem nada contra vocês, só tô tentando explicar aqui os fatos, tá bom? Sou a favor do regime, tá? Tamo junto. Então a gente tem o presidente da República e a gente tem... Só o fato de eu ter que falar isso, né, cara, já mostra como há um medo, né? Você tem medo de falar algumas coisas que você sabe que existe um presidente, que não foi a gente que elegeu, né? Porque a gente elege o presidente do executivo, né? Que hoje é o presidente Lula. Mas o presidente do STF, ou todos os ministros do STF, o povo não elegeu, né? Então eles estão lá por outros meios que não o voto popular, né? Estranho, né? Porque dentro desse lugar
muitas das vezes esses homens têm mais poder do que os homens nos quais nós votamos e demos o poder. Porque o presidente Lula pode falar o que quiser. O povo votou nele. Então o povo que tem o poder, o poder emana do povo, dá o poder na mão dele. Agora, quando a gente tem esse poder muito forte na mão de um homem que o povo não elegeu, a gente tem um problema muito sério. Então, quando a gente fala em governo, hoje no Brasil a gente tem esses dois lugares, né? A gente tem a presidência da República e a gente tem o Supremo Tribunal. Esses homens fazem parte da elite. Inclusive, eles são muito mais fortes do que vários empresários, né? Do que a maioria dos empresários. Basta você ver, por exemplo, quando teve as eleições presidenciais e tinha um empresário apoiador do candidato adversário, que era o Bozo, que era o velho da Van. O velho da Van é um grande empresário. Não dá para dizer que ele não faz parte de uma elite econômica. Mas a canetada, né? A canetada de um desse do governo acabou com ele. Então ele não teve mais força midiática nenhuma. Perdeu o Instagram, né? A gente vive isso hoje no Brasil. Então, por mais que alguém tenha um poder econômico muito grande, o poder do governo sempre vai ser maior. Porque no final do dia, quem tem o poder da caneta e o poder de polícia, o poder de coerção, de te obrigar a alguma coisa, é o governo. E isso é em qualquer lugar do mundo. Então, o governo é a principal elite, né? Depois a gente tem a mídia. O que é a mídia? A mídia dá para dividir em dois lugares, né? Dá pra gente dividir entre a grande mídia, que são os canais de televisão, os canais de notícia, né? A gente vai falar principalmente aí da Rede Globo, inclusive eu já trabalhei lá, mas a gente tem a Rede Globo. E a gente também tem um outro canal de mídia muito importante, que são os grandes artistas, né? A classe artística entra aqui na mídia e faz parte da elite. Não dá pra você dizer que a Anitta não faz parte da elite, não dá pra você dizer que o Gilberto Gil não faz parte da elite, não dá pra você dizer que a Cláudia Raia não faz parte da elite. Então a gente tem, sim, uma elite dentro desse lugar de mídia dividida em dois lugares. A gente tem a classe artística e a gente tem a grande mídia. Terceira, a gente tem o sistema educacional, como eu já falei, principalmente as faculdades, né? Principalmente as faculdades públicas, né? Mas porque elas estão em todos os lugares e são, né, no Brasil, são referência, né, na formação dos novos profissionais. Então a gente tem a USP, a gente tem a Unicamp, a gente tem a UFRJ, a gente tem a UERJ, a gente tem a UNB, a gente tem, né, um monte de faculdade muito foda, né, pública. Então a gente tem um sistema educacional que compõe uma elite, né? Os acadêmicos, né? A Academia Brasileira de Letras, esse povo faz parte da elite, tem uma força na sociedade muito grande. E por último a gente tem o sistema financeiro, né? Que é principalmente os grandes bancos, né? E principalmente os grandes empresários que têm poder de lobby, né? Que fazem as coisas girar de acordo com o que eles querem. Então, por exemplo, quando a gente fala que tem a bancada lá no parlamento da agricultura, do agronegócio, né? Então, claro, existem empresários fortes desse ramo que fazem pressão ali para que o que eles querem seja aprovado. Isso acontece no agronegócio, isso acontece na bancada da bala, né? O pessoal que é a favor de armamento. A gente tem um lobby muito grande, poderes muito grandes na indústria farmacêutica, né? Também, que é uma indústria imensa. A gente tem, enfim, algumas indústrias, mas que eu coloco, inclusive, por último, né? Porque eles são os que têm menos poder, porque muitas vezes a gente não sabe quem são, então não tem um poder de influência muito grande, botando a cara a tapa, né? Mas claro, tem um poder de influência muito grande através das suas empresas. Então, quando a Nubank anuncia a Anitta como sócia, isso é um recado, né? Isso é um recado, e por mais que você não saiba quem é a presidente da Nubank, né? Você vê o anúncio da Nubank e a Nubank se atrelando à Anitta, e isso dá um recado, né? Isso dá um recado para a sociedade. Então, esses grandes empresários por trás, eles também têm uma força muito grande e fazem parte da elite. Mas não tem o poder da canetada, né? Se o presidente da República ou se o ministro do STF quiser simplesmente prejudicar um desses bancos, eles conseguem, né? Tem poder para isso. Então, a gente tem... Isso é a elite, né? Então, esses quatro compõem a elite do nosso país. Então, quando a gente vê um artista de favela, como hoje o Pose do Rodo foi preso, a gente diz que ele foi preso porque ele incomodou o sistema, incomodou a elite. E aí eu te pergunto, né, quem daí ele incomodou? Né? Qual desses quatro aí que você acha que ele mais incomodou? E a partir daqui começa o que hoje chamam de Red Pill, né? Eu prefiro chamar de pílula vermelha, porque eu gosto muito da nossa língua portuguesa. Do Matrix, né? Lembra do Matrix? Tem um momento que o Morfeu apresenta pro Neo duas pílulas, né? A azul e a vermelha. Então a partir daqui, né? Até aqui foi só azul, tá? Eu só falei o óbvio.
A partir dessa parte do vídeo aqui, vem a parte vermelha, que é fora do óbvio para muitas pessoas, mas para muitas pessoas que já despertaram, já acordaram, elas já entenderam, isso também já vai ser óbvio, mas é bom porque reforça o que você já sabe, para que você tenha a capacidade de entender o que está acontecendo. A classe artística, ela foi tomada há alguns anos, né, algumas décadas, por uma ideologia mais à esquerda. E quando eu digo uma ideologia mais à esquerda, eu estou falando de um desenvolvimento de pensamento que começa com liberalismo, né, passa por socialismo, né, que deriva progressismo, que você vai colocar dentro disso pautas identitárias, pautas raciais e vários outros tipos de pauta você vai ter dentro desse escopo, né? Que hoje dá pra gente chamar de progressismo. Eu não gosto de chamar esquerda porque esquerda e direita depende de onde você tá, né? Aqui pra mim é a minha direita, mas talvez se você estiver vendo o vídeo, aí é a sua esquerda. Então depende de onde você tá, você vai dizer o que é direita ou esquerda. Tem pessoas que eu conheço que dizem que o Lula é de direita, por maluco que isso aconteça, né? Assim como eu conheço pessoas também que dizem que o Bolsonaro é de esquerda. Então, falar direita e esquerda é meio louco, porque para você classificar alguém de direita e esquerda, você tem que primeiro saber aonde você tá. E o problema é, nós não sabemos onde nós estamos. Você perguntar pra uma pessoa o que ela é, ela não sabe dizer o que ela é. É capaz dela dizer pra você coisas de esquerda e de direita na mesma frase e ela não consegue compreender o que ela é. Então a gente tem uma dificuldade intelectual de entender quem somos. E como não sabemos quem somos, a gente tem muita dificuldade de dizer o que os outros são, né? Começa por aí. Então eu não vou usar esquerda e direita, eu vou usar progressista, né? E do outro lado eu vou usar conservador, tá? Apesar de que conservador também é um termo muito merda, né? Porque o conservador pressupõe que você quer conservar, né, e não deixar progredir. Então, vem essa ideia de que quem é progressista quer progredir. E perceba, progredir não tem a ver com melhorar, né? Dá pra, né, eu se chego em frente a uma ribanceira, eu posso progredir 4 passos e cair da ribanceira. Então, progresso não tem a ver com melhora. Você pode progredir rumo ao abismo, né? Que é o que está acontecendo com a gente hoje. E o conservador é aquele que fala, não vamos dar o passo, né? Não vamos dar o passo, não vamos para frente, né? Não vamos seguir. Então vamos conservar, vamos preservar as instituições, né? Esse papo é bem conservador, que eu também não gosto. Tanto é que eu não me classifico nem como progressista e nem como conservador. Algumas vezes eu tenho pautas, né? O que dá para dizer que eu tô em busca da verdade, né? E aberto a ouvir o que as pessoas têm para falar sempre. Por isso, inclusive, que eu tenho amigos de esquerda e de direita. Sempre estou em busca da verdade e eu sou católico. Isso dá para dizer que eu sou, né? Se eu sou. E, naturalmente, a partir disso tem momentos que eu olho pautas mais à esquerda e eu concordo, e eu falo, porra, tá aí, né? Legal, porra, Bolsa Família é importante. E como tem pautas mais à direita que eu falo, porra, aí, eu concordo, como, por exemplo, né, o armamento para as pessoas. Sou a favor de todo mundo poder ter a sua arma se você não for um débil mental, o que é difícil hoje, né? Mas enfim, o papo não é sobre mim, é sobre o sistema. Vamos continuar nessa tentativa de entender o sistema. A música foi raptada, né, por uma classe progressista há alguns anos, né? Há alguns anos a música popular brasileira foi raptada pela ideologia progressista e isso é fato notório, né? Se você parar para ouvir, por exemplo, se você gosta muito de rap, tem uma música, acho que é do Bacaxi do Blues, ou é do Dom L, acho que é do Dom L, que ele fala da sauna hype do Caetano, né? Existe uma sauna hype do Caetano, então existe ali uma tríplice coroa da classe artística brasileira que se chama Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque, né? Esses três são os patronos da música popular brasileira e todo mundo que quer ter algum sucesso relevante nacional até a chegada do rap tinha que bater continência para esses três. Então você vai lembrar muito bem a Anitta, quando começou a acontecer, ela teve que bater a continência para esse, se atrelar a ele de alguma maneira, né? A Luísa Sonza, mais recentemente, né, que fez a música que estourou, que era Chico, e todo mundo achava que era Chico pro namorado dela, no fundo era Chico pro Chico Buarque, de alguma maneira pedindo bênção para entrar no sistema. Então existe sim, isso é óbvio, né, isso é claro, isso é fato, que existe
sim uma elite da classe artística brasileira que gira em torno dessas três figuras e tantas outras ao redor. Hoje a ministra da Cultura é a Margareth Menezes também, que faz parte desse grupo. Então a gente tem ali um grupo bem fechado e bem claro do que eles acreditam, né? E não acho nem que isso... Eu não tenho nenhum problema contra essas pessoas, tá? Eu, inclusive, vou ao show dessas pessoas e adoro a arte dessas pessoas. Eu tenho contra a ideologia que elas pregam, né? Eu não tenho nada contra o Chico Buarque em si. Mas eu tenho tudo contra a ideologia que ele prega, que é o socialismo. E ele abertamente é um comunista. Abertamente é um socialista. Né? E os outros também. Então eu não tenho contra as pessoas, eu tenho contra as ideias delas, sabe? Eu tenho um problema com o Vasco, eu não tenho problema nenhum com o Vascaíno, entende? Essa distinção também é importante ser feita. Então, essa classe artística, essa sauna hype, né? Como diz o Dom L da música brasileira, ela vem ganhando força há muitos anos, né, ao ponto de que, como eu falei, todo mundo para entrar lá tem que bater benção. Mas isso começou a mudar com o rap nacional. O rap nacional, né, aliado ao crescimento das redes sociais, das mídias sociais, disso daqui, ele ganhou uma força que ele furou o sistema. E aí eu tenho muito orgulho, inclusive, de falar que eu sou fundamental nessa história, né? Fundamental não, mas eu sou parte dessa história. Porque eu fui o empresário, né, que chegou com uma música de rap nacional pela primeira vez no top 1 das paradas nacionais inteiras, empresariando a banda 1 Quilo com a música Deixe-me Ir. Essa música foi a primeira música do rap nacional que chegou no top 1 do Brasil. Abriu as portas, né, do mercado da música, do mercado do show business principalmente, para o rap nacional. A 1 Quilo é a banda que sai, né, simplesmente dos eventos mais ou menos pequenos para palcos muito grandes, abre a porta, escancara e mostra e faz a música entrar na rádio, enfim. Dá uma revolucionada, assim, quem é mais do rap sabe o peso que a 1 Quilo tem. Tanto é que na sequência de 1 Quilo vem Poesia Acústica, né, vem outros projetos absurdos. Depois a gente vai ter o desenvolvimento do trap, né, mas o momento que a gente escancara as portas das paradas de sucesso para o rap nacional, a gente começa ali em 2017. Né? Claro que antes a gente tem a Cone Crew, né, a gente tem tantas outras pessoas que fizeram isso acontecer, mas para o momento atual, para a geração atual, para a geração do YouTube, do Spotify, é esse momento. Então, esse momento ele quebra um paradigma, que é você conseguiu fazer um artista chegar no topo sem pedir bênção para ninguém. Ele mesmo tomou, né? Ele tomou o espaço. Ele saiu tomando e permaneceu durante um bom tempo. Né? Bom tempo não, né? Foi uma loucura, foi muito rápido, mas mesmo que a 1 Quilo tenha acabado, né? Aquela formação original acabou, ela deixou filhos, né? Ela deixou filhos e esses filhos ganharam vida e continuam por aí. Se você analisar hoje o rap nacional, você vai ver várias pessoas que estiveram nesse projeto e que estão em vários lugares grandes hoje, diferentes. Inclusive, uma ideia até, inclusive, de um dia eu fazer um vídeo sobre isso, né? Mas ela deixou filhos, então ela meio que de alguma maneira foi um bode expiatório, sabe? Cresceu para se sacrificar e de alguma maneira espalhar por aí essa revolução, né? A revolução do rap nacional, que não só mais o rap aparecer nas paradas como já tinha acontecido antes, mas ser o próprio dono do que faz, né? 1 Quilo era uma gravadora, então depois disso a gente tem Main Street, que hoje é a maior gravadora do Brasil, né, que é um exemplo claro disso. A gente tem o boom das grandes gravadoras do rap nacional. Isso é uma mudança de paradigma muito grande. Depois você tem essas próprias gravadoras sendo donas de festivais, ou seja, o rap revolucionou, né, atrelado às redes sociais, ao boom das redes sociais, com o rap nacional. Ele quebrou essa bolha e possibilitou pela primeira vez na história um gênero inteiro chegar ao topo sem ter que pedir permissão para ninguém e sem ter que estar dentro de nenhuma grande gravadora. Isso quem fez foi o rap nacional. E essa é a nossa grande oportunidade, essa é a nossa grande chance de mudar a história do Brasil, né? Por quê? E aí vocês vão ver que eu vou concluir. Não agora, mas daqui a pouco. O rap nacional, ele vem das comunidades, tá? Das favelas. E não existe povo mais conservador do que quem mora em favela.
É exatamente isso. Inclusive, eu já até abri aqui uma pesquisa. Olha isso aqui, olha. Com 100 milhões de brasileiros, a classe C turbina votos à direita. Isso é uma matéria do UOL. O UOL é um veículo da grande mídia progressista. Ele é progressista e não é conservador. Então, o UOL, um veículo progressista, está dizendo esse dado que 100 milhões de brasileiros da classe C turbinaram, né, os votos à direita. E agora, o que é classe C? Isso é importante que seja dito. Classe C, segundo eles aqui, é famílias com renda mensal entre R$ 500 a 2.000 por pessoa. Ou seja, classe C é todo mundo que mora em comunidade e trabalha. Todo mundo que mora em comunidade e trabalha, ou todo mundo que mora próximos a comunidades e trabalha, faz parte da classe C. Porque o salário mínimo é R$ 1.000. Então, se você tem duas pessoas na casa, um homem e uma mulher, e os dois trabalham, né, cada um ganha R$ 1.000, a gente tem 2.000, né, já bateu isso daqui, porque a classe C é quem ganha R$ 500 por pessoa. Né? Então, mesmo que tenha um homem e uma mulher e só o homem trabalha e a mulher fica em casa, né, a gente já tem alguém da classe C. A classe C é o povo. Né? A classe C é o povo. Então, o povo é conservador, isso é dado. Esses artistas do rap vieram do povo, diferente dos outros artistas, né? Se você parar para analisar essa geração que eu falei, da Tropicália, da Jovem Guarda, do rock nacional, esses artistas não vieram do povo, esses artistas vieram das elites. São filhos de intelectuais, né? O Chico Buarque é filho do Sérgio Buarque de Holanda, um dos maiores intelectuais da história do Brasil, né? Tem um livro incrível. É Raízes do Brasil? Acho que é, enfim. Eu li na faculdade. A gente tem o rock nacional todo, né? O Renato Russo, o de Ouro Preto, né? Todos esses eram filhos de embaixadores, inclusive por isso que vinham de Brasília. A gente tem toda uma geração de artistas que vem de elites, tá? Eles vêm de elites. E essas ideias progressistas, elas nascem na elite, né? Muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? Elas acham que o socialismo vem da Rússia, da Revolução Russa, do povo, né? O povo pelo povo, mas na verdade não, né? O criador disso, sei lá, Marx, né? Nem era russo, né? Era alemão e fazia parte da elite, né? Fazia parte da burguesia. Inclusive, quando a Revolução estourou, Lenin, por exemplo, quando a Revolução Russa estourou, Lenin estava na Suíça pegando dinheiro. Que é um dado outro muito importante aqui também, uma outra red pill muito interessante. Né? Você acha que o primeiro partido comunista foi criado primeiro na Rússia ou nos Estados Unidos? O que você acha? Porque você cresceu no sistema educacional, lembra? O sistema educacional faz parte da elite, né? Então ele te ensinou várias coisas. Ele te ensinou que Rússia é socialista, né? Estados Unidos é capitalista, selvagem, muito ruim, e que eles viviam em guerra, né? Então eu te pergunto, o primeiro partido comunista surgiu primeiro nos Estados Unidos ou na Rússia? Nos Estados Unidos. Detalhe, quando surgiu o Partido Comunista na Rússia, havia um americano, né, ali ajudando. Quando surgiu o Partido Comunista nos Estados Unidos, não tinha russo nenhum. Ou seja, a ideia socialista, a ideia comunista, a ideia progressista, ela vem das elites. Ela vem das elites. Então, quando eu falo essa elite artística do Brasil, né, eles estão influenciados, eles beberam dessa fonte dessas ideias da elite, né, sobre socialismo progressista, e realmente eles achavam que isso era o que iria consertar. Eu não acho que são maldosos, picaretas, vagabundos, não. Eu acho que eles de fato só tiveram ingenuidade, né, de acreditar nisso, e talvez também uma preguiça intelectual de não buscar a fundo o que era aquilo. Eu tô com um livro aqui, né, inclusive esse livro aqui é o Ensaio sobre a Cegueira, né, do José Saramago, português, que inclusive com esse livro aqui ele ganhou o Prêmio Nobel, tá? Prêmio Nobel. Inclusive quem fez essa capa foi o Chico Buarque. É um dos caras que mais influenciou a cultura portuguesa, né, luso-brasileira, né, Portugal e Brasil. Prêmio Nobel, né, de literatura. José Saramago foi parte do Partido Comunista, né? E aí quem faz a capa é o Chico Buarque. Então, todos, né, fazem parte dessa geração que se unia por esses ideais, e isso permanece até hoje, porque é muito difícil você fazer um velho mudar de ideia. O velho já está com as ideias muito consolidadas, ele precisa de muita vontade, muita abertura de espírito para se abrir a novas ideias, então é muito difícil, eles vão permanecer assim até o fim. Mas o rap veio do povo, e o povo cresceu, primeiro, o rap não é ateu, né? Todos esses aqui que eu falei são ateus, né? Ou se não são ateus declarados, são ateus praticantes, né? Por mais que dizem que Deus existe, não agem como se Deus existisse, né? Ou nem conseguem dizer o que é Deus.
O rap não, o rap é cristão. Você vê o Pose do Rodo é cristão, né? Por mais que não entendam muito de doutrina, não saibam qual é a igreja deles, né? Não tem muita profundidade na fé, mas todos são criados em valores cristãos, porque na favela, né? Na periferia, você é criado com valores cristãos, você entende muito cedo, né? Você vai na igreja muito cedo, você aprende o certo e errado. Não há uma liberalidade como há nas elites. Porra, eu sou nascido e criado no Rio Comprido, Tijuca, que é um polo entre a elite, que é perto do Túnel Rebouças, que é a Zona Sul, e em frente ao Morro do Turano, o Morro da Formiga, o Morro do São Carlos, né? O Morro do Borel, né? A Tijuca é cheio de morro. Então, você vê a diferença muito gritante. Eu fui estudar na PUC, né, que é a faculdade da elite da Zona Sul. Quando eu cheguei lá, eu vi como que era a loucura era instalada lá e não era instalada onde eu morava, sabe? Por exemplo, com relação a drogas, né? Fui ver as pessoas usando droga muito cedo nas elites e não na favela, né? Por mais que na favela tenha boca de fumo, né? Várias bocas de fumo, você não vê, né? Pelo menos na minha época, né? Não sei como é que tá hoje, não tenho mais ido muito a favelas. Na minha época era muito claro o que era certo e o que era errado, né? E a juventude não estava ali cooptada a ser louca, pelo contrário, tem que ter muita ordem, né? Você não pode chegar numa favela e ser desordenado, porque senão você vai tomar um tá ligado. Quando eu cheguei na elite, eu vi, falei, caralho, meu irmão, os caras que são piroca, os caras usam muita droga, que loucura. Então, o povo é conservador e esses artistas de rap vêm do povo. E eles conseguiram quebrar o sistema, eles conseguiram chegar lá sem pedir bênção pra ninguém. O problema é agora o seguinte, cara. Quando eles chegam lá, eles começam a receber, né, os tentáculos dessa elite começam a vir querendo fazer collab, parceria, entra aqui no nosso grupinho, faz parte, né? Vários artistas de rap começam a cair nessa ladainha e começam a querer entrar nessa patota, porque claro, eles cresceram vendo essa galera como elite artista, então eles querem fazer parte dessa elite. Mas eles precisam entender que eles não precisam, porque eles já são a elite, né? Na verdade, eles que vão ter que se curvar ao rap nacional, porque quem domina as massas hoje é o rap nacional. Então essa mentalidade precisa ser alterada, né? E essas elites, né, essa galera vem com seus tentáculos tentando fazer esses artistas de rap fecharem com eles. Então, pô, divulga aí pra gente o negócio da Amazônia, divulga aí pra gente o negócio da Palestina, divulga aí o negócio pra gente da Ucrânia. E aí você, pra poder fazer parte dessa patota, desse grupo, você começa a se vender, porque no fundo você não sabe nada de Palestina, você não sabe nada de Ucrânia, você não sabe nada de jornada 7x1, 6x0, 15x80, você não sabe nada disso. Você não parou pra estudar isso. Inclusive a sua vida é muito corrida pra você pensar em arte, então você não pensa nisso. Você deixa isso pra pensar os políticos, né, os juízes, né, as pessoas, e você se importa com isso quando tem que se importar, mas no fundo você quer participar de uma patota, então você acaba postando aquela porra sem ter conhecimento nenhum. Isso é você começar a vender a sua alma. E aí aconteceu isso, né? Acontece isso, a gente tá nesse dilema. O rap tá começando a receber essa influência muito forte dessa elite, querendo raptá-los ideologicamente para pensar da mesma maneira como eles pensam, progressistas, né? Só que o rap é conservador, e ninguém vai dizer isso, mas o rap é conservador. Essas pessoas são criadas, né, em lugares, em antros conservadores, como tá aqui os dados, tá? Isso é dado. Mas ninguém vai falar isso, porque falar isso é muito perigoso, né? É muito perigoso e você pode perder muito com isso, e também eu nem acho bom que você fale. Eu tô aqui para falar, só preciso que você entenda. Então hoje, o que aconteceu? O Pose foi preso. O Pose é um artista de rap. Dizem que o rap é de esquerda. Mas o Pose foi preso porque ele incomodou a elite. Só que a elite é de esquerda, porra. A elite é progressista. E eu te pergunto, o presidente da República é progressista? Os ministros do STF são progressistas? As universidades, né, que é um ambiente mais progressista do que uma universidade, inclusive tem aquele meme, né, o antes e depois da Federal. Se vê uma pessoa antes da Federal é uma coisa, depois que ela sai da Federal ela tá, porra, desestruturada, cabelo roxo, cacete, enlouquece, né, é progressista, né, o sistema, a classe artística é progressista, a grande mídia é progressista, né, o sistema financeiro, olha que incrível, é progressista, né. Bom, Rodrigo, como assim você está falando que o sistema financeiro é progressista? Pode até não ser progressista nesse sentido que você acha que é progressismo, mas eles, no mínimo, não são conservadores. Eles estão pelo lucro, né? Eles estão pela grana. Então, se vai dar mais grana, né? Calar aquela meia dúzia ali, então que calem, tá ligado? Não há um aspecto moral na elite econômica. Eles simplesmente só querem a grana. E isso não tem nada a ver com ser conservador, né? Apesar de que eu não gosto dessa palavra, mas não tem nada a ver com ser de direita. Isso tem a ver com você ser
safado mesmo, entendeu? Você só quer a grana, você não tem valor moral nenhum. O povo tem valores morais. O povo foi criado sob princípios cristãos, que são a base da nossa sociedade. O povo entende o certo e errado. O povo respeita pai e mãe. Né? O povo sabe que, meu irmão, tem que trabalhar, tá ligado? Isso é o povo. Né? Quem pensa diferente ou tá muito fudido na merda, uma hora vai acordar, tomara, ou faz parte da elite que não tem contato com a realidade, dá pra viver nesse mundo de fantasia. Então, os artistas de rap vieram desses lugares, sabe? Então a gente tem uma baita oportunidade na mão agora de mudar isso. Então, o Pose tá sendo preso com um artista de rap, dizem que o rap é de esquerda, e ele foi preso porque incomodou a elite. Só que a elite é de esquerda, né? A elite é progressista. Então, como assim? Parou a pensar nisso? Como pode um artista ser preso por incomodar a elite se a elite é progressista, se a elite prega isso? A elite prega isso. Por que ele foi preso? Porque o Pose, né, não se vendeu a essas elites. Né? O Pose é amigo do Neymar. Se você entra no perfil do Pose, a foto principal do Pose é o Neymar. Oi, meu amor. Tô acabando já. A foto principal ali do Pose é com o Neymar. O Neymar apoiou o Bolsonaro na última eleição. Então o Neymar é o símbolo da direita. E a foto principal ali do perfil do Pose é ele com o Neymar. A foto principal do perfil do Oruan é o Oruan com o Neymar. Né? Então a elite fica muito puta com isso, porque esses artistas não estão postando sobre a Palestina ou sobre a Ucrânia, sobre a escala 7x1. Eles estão postando foto com o Neymar, entendeu? Então essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Acordem, né? Percebam que não é tudo preto no branco, tudo é um pouco mais variável e que o rap tem uma oportunidade de ouro na mão, que é não se vender para essa elite, poder criar a própria elite e dessa maneira ajudar a nossa sociedade a evoluir. Eu acredito piamente que o rap vai salvar a cultura brasileira, porque o rap é esse primeiro movimento de artistas que vem com força, que vem do povo. Então não desperdiçamos isso. E se você quiser... Mas para isso a gente precisa ter duas coisas, né? Precisa ter os meios, né, e a formação cultural. Né? E se você não tem um dos dois, faça contato comigo que eu posso ajudar. Em algum momento eu vou fazer as coisas para ajudar mais pessoas, mas aqui vai um vídeo longo explicando tudo isso, tá? Pose hoje foi preso, como já foi todo mundo, como o samba já foi percebido. Isso acontece hoje porque ele incomodou as elites. E as elites dizem que apoiam esse mesmo gênero que eles fazem parte, como rap, samba e tudo isso. Beleza, rapaziada? Tamo junto, concordando ou não. Esse é meu ponto de vista. Se você discorda, me diga, que a gente debate, eu adoro. E se você concorda, divulgue para os outros, tá bom? Mas com prudência, não vai sair falando todo mundo aí não, senão é capaz de você ser preso, tá bom? Tamo junto, forte abraço, valeu.